Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje na nossa quinta aula do primeiro nível, que é o nível Universalismo 1. A aula de hoje é a naturalidade do desconhecido. Vocês estão vendo até o momento que a gente só foi o quê? Estamos preparando, amaciando as nossas mentes para lidar com o conhecimento que vem nos próximos 10 níveis, tá? Então, falamos um pouco sobre o curso, sobre qual é o nosso projeto, nossa ideia. Falamos um pouco sobre o universalismo, estou fazendo uma retrospectiva. Falamos um pouco sobre uma liberdade filosófica, ou seja, a importância de se buscar, quem sabe, o universalismo. E agora vamos falar sobre a naturalidade do desconhecido. Gente, é um ponto muito importante para esse primeiro nível, que é o nível preparatório para o que vem pela frente, tá? Que é o seguinte, tem até essa figurinha aí de Newton com a maçãzinha no arco-íris. Olha só por quê. Para começar, em 1666, Isaac Newton explicou como o arco-íris se formava. Foi acusado por isso, por muitos, de acabar com a poesia do fenômeno. Gente, quem assistiu o segundo seminário que a gente apresentou aqui em Salvador, até na palestra da Ingrid, ela falou muito bem sobre isso. A gente pegou alguns elementos de lá para exemplificar. Isaac Newton fez um trabalho fenomenal. Ele viu que cada cor ali do espectro da luz visível tinha um nível de energia. O cara fez um trabalho fantástico, explicou o prisma, como o arco-íris se formava. Ou seja, para isso, que era uma coisa mística, assim, não, o arco-íris, sei lá o que ele falava, mas vou inventar. É o reflexo da glória do Senhor resplandecente no castelo sobrenatural. Ai, que lindo que você falou. Olha como ele sabe, ele entende, né? Aí vem um cara e explica, e todo mundo fica, você acabou com a graça, a poesia, a mágica. Eu não gosto muito dessa palavra mágica por causa disso. Adoro ilusionismo, né? Aquela mágica. Mas você acabou com a mágica do momento. Gente, o que o cara fez foi mágico. Pra mim é uma magia. Poemismo é assim que funciona. Cara, que maravilhosa é a natureza, que linda. Então, ao invés de se estimular, a gente tem que se estimular mais em compreender e ter um pouquinho mais de discernimento sobre a mágica da realidade, da natureza. Isso é bonito, isso é maravilhoso, tá? Tem que se contemplar não só o desconhecido, mas o conhecido também. Então, o ser humano ele tende a gostar da mágica, né? Prefere acreditar na fantasia. Encontrar explicações causa desilusão, podendo em casos patológicos levar à depressão. Gente, é o seguinte, a gente deve ter, a nossa imaginação, Einstein falava isso. A ciência leva até ali. A ciência leva você do ponto A até o ponto B. A imaginação leva aonde você quiser, ela é poderosíssima. Ela abre o campo da filosofia, o campo das possibilidades, das hipóteses. Mas tem um detalhe. A gente não pode se perder no mundo da fantasia. Só. Tá? A gente tem que imaginar, mas tem que ver o que é real. Ou você escolhe viver no mundo irreal ou real, correto? É que nem o Neo e Morpheus lá. Você escolhe a pílula que você quer. Você quer viver no mundo da ilusão ou no mundo da realidade? Mas no mundo da realidade não tem a magia. Colé, meu irmão? Claro que tem muita graça, tem muita maravilha. E você tem um pouco de discernimento, não quer dizer que você vai ser o homem da razão que vai explicar tudo, porque o desconhecido sempre vai existir, sempre vai ter esse infinito aí pra gente explorar. E explorar é maravilhoso. Agora ficar só preso na mágica. E o pior é que tem gente que fica em depressão porque você disse como era aquele fenômeno cósmico, prânico, namastérico, ramalan, sabe? Explicou aí. O que eu achava que era de Deus. O que é de Deus? Vamos falando de Deus como a causa primária do tudo, a criação do tudo. O que não é de Deus, pelo amor de Deus? A ciência é de Deus, tudo é de Deus. O arco-íris, a chuva, enfim, até um carro é de Deus, porque é o quê? O homem fez o carro, mas quem construiu ali os átomos, as coisas, enfim. Então não entra nessa vibe, tá? E vamos curtir o tudo. Agora, o que é o desconhecido? Né? Olha essa porta aí, ó. Dentro da escuridão, a escuridão representando o quê? A ignorância. A ignorância no bom sentido da palavra, a gente não conhece ainda. Então o que é o desconhecido? É todo o conhecimento
percepção e sentimentos jamais vividos. É o que está além do seu evento horizonte. Lembra que a gente falou bem sobre percepção, sobre sentimento? Então, além disso, você nunca sentiu. Você nunca percebeu. Então, para você não existe. Existe um universo muito grande. Na verdade, o universo do desconhecido ele é infinitamente maior do que o conhecido. O conhecido não é nada. É um grão de areia no universo. Então, o desconhecido é muito maior do que o conhecido. Tá? Mas o desconhecido, a gente nem sabe o que é que existe de desconhecido. Claro, é desconhecido, o nome já está dizendo. Mas é porque está longe, está fora, além do nosso evento horizonte, que é de percepção e de discernimento, de sentimento. E o desconhecido é o seguinte, é a causa mística, mágica, onde nem ciência nem filosofia conseguiram explicar ainda. Então, o místico, gente, ele é bonito, porque tem palavras novas, possibilidades novas, uma coisa muito prânica, kástica, namastérica, quântica. Olha, hoje tudo é quântico, né? E aí, é cheio dessa essa coisa toda. Mas, gente, o desconhecido, o sobrenatural, é a ciência que a gente ainda vai aprender. Tá? É isso que a gente quer mostrar aqui, trazer naturalidade para as coisas, sem quebrar a magia no ar. Tá? O que não podemos sentir, perceber e compreender. Isso é o desconhecido. O que está além das nossas atuais fronteiras de percepção da realidade. Então o desconhecido já ficou claro. Então agora vamos conversar aqui um pouquinho sobre alguns exemplos, você vai achar interessante, sobrenaturais. Vamos lá. Primeiro essa imagem aí, ó. De repente começou a chover peixe. Já choveu, já teve chuva de sapo, chuva de aranha. Você imagina, você está na estrada, na cidade, e começa a cair peixe do céu, você mora a quilômetros da costa. Meu Deus, meu Deus! Aí a galera abre logo o quê? Bíblia, abre logo profecias, o mundo vai acabar. Isso é uma coisa, não é dos céus, não, é uma coisa, é um aviso, uma chaga aí que o mundo vai acabar. Então é o seguinte, o que é isso? Isso é uma tentativa, é uma emoção só. Certo? Um sentimento. Peraí, realmente, não é natural um peixe estar caindo do céu em lugar nenhum, na verdade, né? Muito mais aqui longe da costa. O que é que a gente tem que fazer? Lembra do outro caminho, discernimento? Vamos tentar ver se tem explicação para esse negócio. Se não tem, beleza. Até não ter é uma coisa meio mágica. Mas certamente tem. Então vamos usar o que? Discernimento. E aí, já mostraram estudos que diversos... Imagina um tornado, um ciclone, em cima da água, se chama uma tromba d'água. Ele termina sugando muita água ali da superfície, e nisso que ele suga a água, suga o que está na água. Mergulhador, peixe, o que tiver ali, ó, vai-se embora. E quando a tempestade perde força, que aquilo cai, às vezes cai distante de onde foi sugado, de um lago ou do mar, e de um rio. E quando cai como uma verdadeira chuva. E aí você vê chuva de peixe, chuva de sapo, chuva de muita coisa, de aranhas, né? Às vezes é uma tempestade que está numa floresta que tem muita aranha, as aranhas vão para o céu e quando a tempestade cai naquela região, chove aranha. Então isso já foi registrado, já foi mostrado, mas muita gente ainda tema, não, porque está na Bíblia, que quando aqui ó, diz que haverá uma chuva de peixe, não sei aonde, entendeu? Então, enfim, é um sobrenatural que já ficou uma coisa mais natural para a gente agora. Se acontecer de novo, você vai dizer, rapaz, tem tempestade aqui por perto, ou teve, né? Essa imagem, eu esqueci o nome desse local. Eu devia ter colocado, porque eu sou um péssimo com nomes. Mas é uma região desértica, onde existem essas pedras que andam. Tá vendo aí a pedra? E esse caminho. E aí daqui a pouco você passa dias, quando vai lá, essa pedra já não está aí, ela já andou mais. E aí ficava, meu Deus, as pedras andam, o que é que pode estar acontecendo, né? Primeiro, a opção que você vai ter é a pedra mágica. A pedra anda, é uma pedra que anda. Tá? E aí você pensa, peraí, todas as pedras que eu já vi no universo, nenhuma anda. Por que essa tem que andar logo aí? E aí você vai procurar o discernimento. E aí foi visto o seguinte, que o estudo mostrou que durante esse local, durante a noite, a temperatura cai muito. Normalmente os desertos ele tem uma inversão térmica muito alta. De dia muito quente, de noite muito frio. E numa dessas, quando ele esfria demais, ou há pequenas precipitações, forma-se uma camada fina de gelo. Uma camada fina daquele vapor da umidade do ar, forma um gelo. Gelo esse que quando a pedra que começa a derreter, a pedra desliza por essa lama que é formada. E essa lama, quando seca,
fica assim, nesse formato que vocês estão vendo. Tá? E aí a pedra deixou de ser mágica. Esse desenho, eu já até fiz umas pegadinhas aí com esse desenho. Esse desenho no fundo do mar, imagina você está mergulhando, você vê um negócio desse. Já me disseram que era o portal, um dos portais de entrada de Atlântida. Eu falei, porra, sacanagem. Já achou que é um portal de Atlântida, um crop circle no fundo do mar, enfim, uma porrada de coisa. E realmente é uma geometria fantástica. E aí eu coloquei isso uma vez e perguntei, gente, olha que impressionante, o que deve ser? Isso no grupo Ciência Universalista. Eu escutei cada coisa que eu falei, não, é sério que vocês estão falando? Vocês estão zoando ou estão falando sério? Né? E aí depois eu mostrei, gente, isso aí é uma obra feita por um peixinho, um baiacu. Ele vai com as nadadeiras, tem vídeo hoje na internet mostrando ele fazendo todo esse desenho. E eu não sei se é para casa lá, não lembro agora o motivo. Mas é um peixinho que desenha isso aí no fundo do mar, na areia. Por sinal, uma obra belíssima, né? Da natureza. Ou seja, eu fico impressionado como a natureza, um peixinho consegue fazer um negócio desse. Para mim é mágico. Mas tem gente que fica, isso é um peixe, eu pensei que era um portal de Atlântida. Entendeu? E se desestimula, não pode. Imagina você tá conversando, você olha pro céu, o cara... Meu amigo, olha pro céu, você vê umas nuvens dessas, até eu vou dizer, meu irmão, foi um prazer ter te conhecido, ter vivido aqui com você, mas bicho pegou, o fim do mundo. E essas nuvens são relatadas como verdadeiras premonições de fim do mundo. E são as nuvens Asferatus, se eu não me engano o nome delas, são formações climáticas mesmo, e que elas é como se fosse um fundo do mar, um comportamento, né, de superfície do mar no céu. Então as nuvens têm um comportamento muito, muito diferente, e isso impressiona bastante. E aí mais uma coisa que você perde um pouco a magia. Agora, e essa daqui, hein? Haverás aqueles dias que os rios virarão sangue. Gente, tem um documentário, salvo engano, da History Channel, mostrando o seguinte, sobre aquelas 7 profecias do Apocalipse, não sei o quê, que tem aquele lance que os rios vão ficar de sangue, vai vir gafanhoto, não tem aquelas paradas todas? E eles mostraram o seguinte, que dentro daquela região onde supostamente começou esse papo, se um vulcão, salvo engano, o Vesúvio, se ele entrar em uma forte erupção, aquela nuvem vulcânica iria justamente para esse local, onde faria com que os gafanhotos procurassem migrar, e nessa migração passariam por ali. E aconteceria isso aí, os rios ficariam vermelhos, isso aí é uma alga, que com a presença de material orgânico, ou quando há uma mudança aí na característica da água, elas se proliferam demais e fica com esse aspecto vermelho. Inclusive não é recomendável comer peixe quando está assim, ou entrar na água, porque elas são tóxicas, tá? E aí é o seguinte, você explicaria, uma erupção vulcânica hoje explica todas aquelas profecias, não lembro o termo correto que tem na Bíblia, que acontece no Apocalipse, como um gafanhoto, rio de sangue e aquela coisa toda. Um simples vulcão entrando em erupção. Aí você imagina, esse vulcão que já entrou em erupção lá atrás, certamente uma erupção dessa aconteceram essas coisas que o nosso discernimento atual ainda é novo. Para vocês, algumas coisas dessas que eu tenho mostrado aqui pode ter sido algo novo. Imagina para um cara 3.000 anos lá atrás. O cara acorda, vê um rio assim, vermelho. É sangue. Tá rolando alguma guerra aí, tá morrendo muita gente, o sangue tá escorrendo. O que é isso? Deus transformou água em sangue. Vem uma nuvem de gafanhoto. O bicho tá pegando também. É coisa de Deus, é uma maldição. Então, o discernimento há 3.000 anos atrás era outro. E você querer levar isso literalmente hoje em dia é meio complicado, é meio regredir aí uns 3.000 anos. Então, vamos com a nossa tecnologia hoje ver se tem um discernimento melhor? A gente vê que tem. E agora, alguns exemplos atuais de sobrenaturalidade. Gente, tem uma frase que o nosso coordenador Fábio aqui falou, ficou marcado na minha vida. É o seguinte: sobrenatural, se existe, é natural. Então esquece essa palavra sobrenatural. Por exemplo, essa imagem da esquerda é a primeira, azulzinha. Espírito, ou seja, consciências fora dessa dimensão, dessa densidade de realidade, dessa percepção aqui. Ah, isso é sobrenatural, parece um fantasma. Nossa, tem um espírito falando ali e tal. Oh! Não, é uma consciência que está em outra dimensão. Natural. A gente não está vendo que o desconhecido do universo é muito maior que o nosso conhecido. Seria uma prepotência nossa achar que só existe o que está aqui. Nessa bolinha material aqui pequenininha. Então, o que vier de lá de fora
é dentro de um desconhecido novo, mas é natural. Então, nada disso. Então você vê a questão da transferência de energia. Com energia a gente conhece alguns estados de energia, mas existem algumas outras que a gente não conhece. E a gente sente, por exemplo, na interação entre pessoas, aí como tem posição das mãos, isso é reiki? Não, não é reiki. É reiki, é jorei, é passe magnético, reza com imposição de mãos, é um abraço de conhecido, é um soprinho de mãe para passador. Tudo isso é a mesma coisa. Transferência de energia em níveis que a gente não conhece. Bioenergia, como queira chamar, tá? Então existem estudos nisso que até então era sobrenatural e a ciência já está começando a entrar e querer explicar certos fenômenos que acontecem. Que isso leva à questão dos chakras, que isso é um estudo assim, muito antigo lá no Oriente, mas agora contaminou, no bom sentido, chegou aqui no Ocidente e muito se fala sobre os chakras. Mas chakra é uma coisa mística? Não. Seria uma coisa mística? Não. E a gente vai ver dentro de uma geometria que tudo dentro da mesma geometria gera pontos de maior fluxo de energia, centros de energia, como queira chamar. E a gente vê que pode correlacionar isso com outras coisas. A própria questão da ufologia, como está aí o ETzinho aí dando dedão. A própria ufologia está lidando com seres não só extraterrestres, como ultraterrestres. Esse é o palavreado que eles utilizam, que seriam seres não só de fora da Terra, mas como de outras dimensões. Inclusive, podem existir seres extraterrestres na Terra, o que não seria extraterrestre, mas seriam ultraterrestres terráqueos, ou seja, consciência de outras dimensões, possivelmente de outras formas, enfim, em um meio diferente, mas aqui no planeta Terra ainda, ou em outros lugares. Então, o que é sobrenatural, a gente começa a lidar com uma coisa mais natural. Pera aí, você acha que é natural pensar que só existe vida na Terra? Ou é natural pensar que se a Terra, sendo uma poeira cósmica de universo e tem vida, logo assumo eu, na minha humildade, que é muito mais possível que exista vida aí, pelo menos em mais um lugar nesse universo infinito. Se não em todos, quase. Pelo menos vida. Não necessariamente da maneira como a gente conhece, mas vida, certamente ela é abundante no universo. Porque se tem aqui, é do micro ao macro, tem lá, em qualquer lugar aí. Então, isso é uma coisa natural, tá? Vamos passar aqui. Agora, já que a gente está falando sobre a naturalidade do desconhecido, é para a gente ter mais calma, ter mais amizade com essa aventura do desconhecido, sem medo, sem aquela coisa, aquela mística exacerbada. Não, vamos buscar sempre uma naturalidade, que é uma coisa muito maravilhosa. Gente, a natureza é belíssima, tá? Novas perspectivas. Afinal, o que é o sobrenatural? Agora você já pode se questionar, por que é sobrenatural? O que é natural? Se você está tendo dificuldade de pensar o que é sobrenatural, pensa o que é natural para você. O que é real? Porque, além de ver algo ser natural ou sobrenatural, o que é real? Como lidar com todos esses conceitos? Como ficam as minhas percepções referentes a esses conceitos? São perguntas que eu estou levantando aqui para você fazer, tá? Não é para eu te explicar. Em que devo acreditar? Ou melhor, ou a próxima pergunta, eu devo acreditar? Eu vou dizer uma coisa que eu digo em todos os vídeos lá no Ciência Universalista, eu vou dizer aqui na academia. Não acreditem em mim. Em nada. Vocês podem até confiar que eu sou um cara de boa, estou sendo sincero aqui. Mas não acreditem, não. Reflitam. Olha o que a gente falou sobre liberdade filosófica, sobre o universalismo. O que a gente já falou até aqui é justamente um treinamento, exercitando para vocês se questionarem, refletirem. E outra coisa, existe para mim um pré-requisito para você lidar com o universo que se chama sinceridade. A gente vai falar isso mais na frente, mas a gente vai ver por que a pessoa tem que ser sincera. A gente, inclusive, vai falar até em relação a ondas para ilustrar um pouco essa filosofia. E para você ser sincero, você precisa... E para você atingir uma outra qualidade que eu quero falar, você precisa ser sincero, que é a humildade. Gente, a humildade aí, nos permite vislumbrar a existência de novos caminhos, onde o mágico hoje se tornará a ciência amanhã. É por isso que eu acho um extremo desperdício o ceticismo e a arrogância exacerbada de certos cientistas no meio acadêmico. Porque o orgulho, a verdade é isso, ela é uma barreira, ela limita, e isso vai contra a própria ciência. A ciência ela é aberta, ela é universal. Ela vai buscar novos horizontes. E para isso você precisa de humildade. Você precisa testar, confirmar, olha, já experimentamos isso aqui. Agora essas outras possibilidades não sabemos ainda.
E você dizer que não saber ainda, isso não é arrogância. Isso é uma esperança. É a esperança de que a sociedade viva de uma maneira que vai contribuir para que novos conhecimentos sejam adquiridos pela população. Ou seja, é natural. Então, eu fico triste quando vejo o pessoal do movimento religioso confrontando. Aí, ó, a ciência não explica. Aí, ó, quero ver a ciência explicar? Quero ver aí, ó, foi Deus. Falei, gente, que loucura é essa? Né? Se você... Vamos acreditar, vamos até personificar a questão de Deus, aquele senhor sentado no trono. Se você acredita nisso, cara, o que a ciência está fazendo é descobrindo o que ele criou, só. Não é uma coisa contra a outra, certo? E o que a ciência tem que ter a humildade é dizer o seguinte, cara, eu não sei como isso tudo foi criado. Mas a cada dia que passa, mais coisas a gente descobre. Significa que existe um campo desconhecido infinitamente gigante para a gente explorar. Isso é maravilhoso. Então uma coisa está associada à outra. Então, quando você se questionar como você tem que lidar com isso tudo, eu vou te dizer o que eu faço. Com naturalidade, gente. A naturalidade do desconhecido. O desconhecido é para ser explorado mesmo, com sentimento em primeiro lugar, depois com discernimento. Isso vai expandir sua consciência, sua percepção do que é a realidade. Então, natural. Ou seja, filosofia mais ciência é igual a quê? Novas perspectivas. Eu podia colocar aí o quê? Espiritualismo. O que seria espiritualismo? Uma filosofia, uma ciência integrada para explorar justamente esse campo do desconhecido, esse novo universo. E, gente, com muita naturalidade, chegamos ao fim de mais uma aula, nossa quinta aula do nível 1, que é o universalismo. E a viagem do conhecimento continua. Agradeço mais uma vez a atenção, a paciência de vocês. E em breve, a nossa sexta aula desse primeiro nível. Estamos chegando na sétima. Olha, quando a gente chegar na última aula, a sétima aula desse primeiro nível, até agora é só uma preparação filosófica mental. Se preparem, que o segundo nível vem aí com muito conhecimento, muita informação. Ou terceiro ou quarto nível, dependendo do caminho que você escolha. Mas todos eles vão chegar, aí sim, com muitos questionamentos, muitas informações. Aí a coisa vai ficar bem interessante, tá? Mas esse primeiro nível, ele é fundamental, porque ele precisa massagear o paradigma de vocês e trazer uma metodologia para a gente poder encarar isso tudo com muita naturalidade. Porque daqui para frente vocês já não vão começar a encarar. Ah, mas isso, nada disso, isso eu tá achando. Pera aí, por que você está falando isso? Está embasado aqui? Ah, não é embasado naquilo que eu imaginava que estaria, não. Tem outra coisa? E a ciência fala isso também? Pera aí, mas isso tem naquela filosofia também? Ou tem naquela religião? Interessante. Pronto, essa é a reação que eu espero de vocês, tá bom? Então, gente, um grande abraço, a gente se vê, hein? Em breve, próxima aula, hein? Tchau, tchau!